Bom dia! Fala galera do sexto ano! Vamos continuar o módulo 8. Nosso módulo 8 fala sobre ângulos. Nós estamos na página 462, certo? Eu peço que vocês façam a leitura desse texto, que ele tem início na página 462 e continua na página 463. Então, vocês vão continuar a leitura na página 463, certo? A parte mais importante, eu vou falar para vocês, ela fala da inclinação vertical do espectador no cinema. Veja na figura o ângulo associado à inclinação vertical da cabeça do espectador, cuja medida não deve passar de 40 graus. Então, aqui nós temos um ângulo. Um ângulo é uma abertura entre duas semirretas com a mesma origem. Aqui nós temos um ângulo de 40 graus, ok? Agora, vamos para a próxima página. Então, agora nós estamos na página 464. Vocês vão continuar com a leitura, certo? Aqui vem a explicação. O ponto P é o vértice do ângulo, eu já expliquei isso para vocês. A semirreta é um dos lados, a outra semirreta é outro lado. Aqui nós temos uma abertura de 50 graus. Aqui indicamos a medida do ângulo, certo? Façam toda a leitura com muita atenção, ok? Agora nós temos o exercício número 1. O esquema a seguir representa um espectador sentado na lateral de uma sala de cinema, com a cabeça posicionada para enxergar o meio da tela. Então, ele vai enxergar o meio da tela. Com a régua, desenhe o ângulo associado ao giro realizado pela cabeça desse espectador, a partir da sua posição natural, indicando a medida máxima que ele pode ter, de acordo com a norma para a oscilação horizontal da cabeça. Então, nós sabemos o que vai acontecer aqui. É metade da tela, não é? Então, aqui, o início, e aqui você vai marcar o finalzinho na metade da tela, certo? É só medir aqui certinho com a régua. Atenção, ó. São quantos centímetros? 6. Metade da tela, 3. Aí você vai fazer o ângulo de 30 graus, que é a orientação, certo? Agora, os ângulos podem ser classificados de acordo com suas medidas. Você já estudou que um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É aquele que tem exatamente 90 graus. Então, isso é muito importante. Eu peço que vocês grifem, certo? Ângulo reto é aquele que a medida é igual a 90 graus, certo? Ângulo reto é a medida de 90 graus. Eu já passei um vídeo falando sobre isso também. Agora, o que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é aquele cuja medida é menor que 90 graus. Ou seja, se é um ângulo menor que o ângulo reto, ele é chamado de ângulo agudo, ok? Ângulo reto mede exatamente 90 graus. O ângulo agudo, ele é um ângulo menor que 90 graus. Ou seja, os ângulos agudos vão de 1 grau até 89 graus, ok? Agora nós vamos para a próxima página, 465. Continuando, página 465. Um ângulo obtuso é aquele cuja medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus, ou seja, é maior que um ângulo reto. Então, os ângulos de 91 graus até 179 graus são chamados de ângulos obtusos. Agora, nós temos um resuminho aqui na lousa.
Aqui nós temos a medida de um ângulo reto. Um ângulo reto tem 90 graus. Ele é representado por um quadradinho com um ponto no centro. Então, esse quadradinho com ponto no centro é um símbolo que indica 90 graus. Se você observar em uma figura, o quadradinho com o ponto no centro, você já sabe que é um ângulo reto e que tem 90 graus. Agora, observem aqui. A medida de um ângulo agudo, ela é menor do que 90 graus. Até a linha tracejada seria o quê? Um ângulo reto. Como o ângulo é menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Agora aqui, observem, a linha tracejada indica onde você formaria um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Esse ângulo é maior que 90 graus. E ele é menor que 180 graus. Então, aqui, quando isso acontece, quando você tem um ângulo maior que 90 graus, menor que 180 graus, ele é chamado de ângulo obtuso. Além do ângulo reto, do ângulo agudo, do ângulo obtuso, nós vamos ver dois ângulos especiais, o ângulo raso e o ângulo nulo. Tá? Existem ainda esses dois. Para compreendê-los, pense na abertura de um compasso. Se você tem um compasso, pegue o seu compasso e faça esse experimento. Quando ele está aberto, suas hastes formam um ângulo, como indicado na figura a seguir. Então, nós temos aqui um compasso aberto, essa abertura entre as suas hastes, as suas perninhas, é um ângulo, certo? Se você continuar abrindo o compasso até que suas hastes fiquem sobre uma mesma linha reta, como nesse exemplo, você tem um ângulo raso. O que é um ângulo raso? É um ângulo de meia volta, certo? Então, um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus, é um ângulo raso. Tá bom? Imagine agora o compasso totalmente fechado, como esse exemplo aqui, não tem abertura. Nesse caso, o ângulo formado pelas duas hastes é chamado ângulo nulo. Por que ângulo nulo? Porque não tem abertura, porque nós temos quanto? 0 graus. Certinho? Agora vamos às nossas perguntas da página 465. A número 2. De acordo com a descrição realizada, qual é a medida, letra A, de um ângulo raso? Um ângulo raso tem 180 graus. Qual é a medida de um ângulo nulo? Um ângulo nulo não tem abertura, então ele tem 0 graus. Certo? Agora a questão 3. O ângulo que você desenhou no item 1, lá na página passada, é reto, agudo ou obtuso? Como ele é um ângulo menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo, tá? Na dúvida, é só observar novamente a imagem lá da página 464, ok? Agora, a página 466. Para a página 466, para construir ângulos, podemos utilizar régua e esquadros. Eu só vou comentar com vocês os esquadros, nós não faremos essa atividade. Essa atividade da página 466, eu preciso fazer com vocês na sala de aula presencialmente, tá? Mas eu vou explicar o que é o esquadro de 60 graus e o esquadro de 45 graus. Toda a construção da página 466 será feita quando nós voltarmos para as aulas presenciais, tá bom? Observe os dois tipos de esquadro que costumamos utilizar. Existe o esquadro de 60 graus, ele tem um ângulo reto aqui no cantinho, um ângulo de 60 graus e um ângulo de 30 graus. 90 graus, 60 graus, 30 graus, certo? Então, todo o esquadro de 60 graus tem esses ângulos. O ângulo reto de 90 graus,
o ângulo de 60 graus e o menorzinho é o ângulo de 30 graus. O esquadro de 45 graus, ele tem o ângulo reto e dois ângulos de 45 graus, ok? Então, essa página nós faremos depois. Agora, vamos para a próxima página. Prontinho. Página 467. Questão número 1. Considere uma sala de cinema com 10 metros de largura. De acordo com o artigo, quais as normas e padrões para construir uma sala de cinema, aquele que eu pedi que vocês lessem, qual deve ser a distância mínima entre a primeira linha de poltronas e a tela dessa sala? No texto está falando que deve ser 60% desses 10 metros de largura. Como você encontra 60% de 10 metros? Pausa o vídeo e tenta resolver, tá? Porque eu vou mostrar para vocês como é. E aí, conseguiram resolver? Então, vamos encontrar 60%. 60% é 60 por 100. Para facilitar, nós podemos eliminar um zero do numerador e um zero do denominador. Ficamos com 60%, o mesmo que 6 décimos. 6 décimos a conta é mais simples. Você quer 6 décimos de 10. Você pega o 10, divide por 10 e multiplica por quem? Por 6. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 6, 6. Então, como 60% de 10 é igual a 6, a distância deve ser de pelo menos 6 metros. Certinho? Agora, a questão número 2. Descubra a medida do ângulo assinalado com o ponto de interrogação em cada situação representada abaixo. Deixe registrado como você pensou. Aqui, nós temos um ângulo de meia volta, certo? Então, ao todo, nós temos 180 graus. Então, a medida toda é 180 graus. O ponto de interrogação mais 45 graus dá 180 graus. Para nós descobrirmos quanto vale o ponto de interrogação, é só pensar na operação inversa. De 180 graus, eu tiro 45 graus. Nosso pontinho de interrogação tem 135 graus. Então, não se esqueçam, ó, daqui até aqui, nós temos uma volta de 180 graus, um giro de 180 graus. Nós temos meia volta, certo? Tudo tem 180 graus. Você tira os 45 graus. A parte vermelhinha que corresponde ao ponto de interrogação tem 135 graus. Agora aqui, mesmo raciocínio, daqui até aqui, nós temos o quê? Meia volta. Meia volta são 180 graus. Esse quadradinho, ele indica que é um ângulo de 90 graus, certo? Então, quanto vale o ponto de interrogação marcado de vermelho? 180 menos 90 graus. Então, ele vale 90 graus também, certo? Agora, a próxima, a letra C. Eu quero essa abertura toda marcada com um pontinho. Ela vale 40 graus mais quem? 20 graus. Então, o ponto de interrogação, ele é igual a 40 graus mais 20 graus igual a 60 graus. Certinho? Agora, a letra D. A última dessa página e a última da aula de hoje. Nós temos aqui o quadradinho com o pontinho no meio. Quando isso acontece, essa abertura aqui é uma abertura de 90 graus, certo? Então, é um ângulo reto. Se tudo tem 90 graus, eu quero descobrir a parte com ponto de interrogação. Do 90 graus, eu tiro quem? 25 graus. Quanto sobra para essa parte com ponto de interrogação? 65 graus, certo? É importante que você assista o vídeo com calma, uma vez, 2, 3 se for necessário, até que você entenda, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!